Agora ao tema segurança, né, que o Pedro falou com a gente, mas agora nós recebemos o Roberto Uchoa, ex-policial federal, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisador em crime organizado e políticas de controle de armas de fogo. Roberto, obrigado, viu? Muito boa noite. Você aceitou o nosso convite, a gente agradece muito. O que esses rankings revelam sobre a atuação do crime organizado? Estamos diante de um problema localizado ou realmente uma reorganização nacional das facções? Dá para ter esses números, né? Os números acabam sendo frios, mas por trás desses números, o que a gente tem aí de mais relevante? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que observar esses números não no sentido de buscar um ranking. Com a minha cidade, o meu estado é mais violento que o seu, aqui o meu governo ele é mais eficaz no combate ao crime do que o seu. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos São Paulo, onde o PCC é praticamente hegemônico desde o final da década de 90, e São Paulo tem um índice de mortes muito baixo, um dos mais baixos do país. Isso não significa que não há atuação do crime organizado, que inclusive é a principal base de atuação do PCC. E a gente tem hoje no Brasil a atuação de mais de 80 organizações criminosas, muitas delas focadas no controle territorial armado. E aí a gente tem que entender que essa variação de números ela pode ter também muito a ver com os conflitos e com as disputas entre essas organizações criminosas pelo domínio dos territórios, assim como confrontos com as forças de segurança. O ponto é que o Nordeste e o Norte do Brasil, nos últimos 10 anos, têm observado e têm sofrido com a expansão das principais organizações criminosas sediadas no Sudeste brasileiro, principalmente o Comando Vermelho e o PCC, que se espalharam pela região, principalmente disputas, tanto por territórios quanto por mercados ilícitos e por rotas, tanto de passagem de drogas vindas dos países produtores dos Andes, como por rotas de exportação através dos portos do Norte e do Nordeste. Então, o importante é a gente entender não só o número de mortes que ocorre, mas qual foi o contexto em que essas mortes ocorreram, e aí sim fazer um trabalho adequado de enfrentamento, de evitar que isso continue. Agora, da mesma forma que não podemos apontar uma razão única, também não podemos acreditar em soluções mágicas. Eu acho que passa muito por ter um trabalho com base em evidências no que tem dado certo para a gente tentar mudar essa realidade. Agora, uma outra questão que surge importante, e nesse levantamento nesse ano, a menor taxa nacional de mortes violentas dessa série histórica, né? Mas algumas cidades continuam extremamente violentas. Tem essa contradição, mas, no geral, há uma melhora, independentemente de cidade A, B ou C, até porque as cidades também têm um ranking de 100 mil habitantes, aquela coisa proporcional, e precisa ter um critério. Mas, no geral, você consegue perceber uma melhora, uma leve melhora, ou é algo que não dá ainda para comemorar essa diminuição histórica? Não, a gente tem que comemorar. Os dados quantitativos, eles mostram de forma evidente que a gente segue numa curva descendente do número total de homicídios após o recorde que nós tivemos em 2017, quando a gente teve o auge dos confrontos entre as organizações criminosas, e desde então, principalmente, a gente tem observado essa queda quase constante. A gente tem muitas pesquisas sobre o tema, tem pesquisadores importantes que alegam que isso tem a ver também com o envelhecimento da população, quer dizer, nós temos menos jovens, nós temos menos conflitos, menos confrontos, uma população mais envelhecida tende a evitar determinadas ações que possam resultar em letalidade. Tem pesquisas que apontam que ações específicas de alguns estados, alguns programas específicos, como tivemos no Pará, no Rio Grande do Sul, Pernambuco também, o Espírito Santo, que tiveram também, consequentemente, uma redução no número de homicídios. A gente tem também pesquisas que apontam que a diminuição do conflito em determinadas regiões entre organizações criminosas ou o controle de uma determinada organização dentro daquela região também diminui o número de mortes. E eu acho que se a gente for olhar o cenário geral, a gente tem
a conjunção desses 3 fatores. Claro que em cada região, um atuando de forma diferente, com maior primazia do que o outro, mas eu acho que sim, a gente tem que comemorar, mas a gente tem que entender o que está fazendo com que isso aconteça. Para aí sim, a gente investir naquilo que a gente pode investir, ou seja, políticas de combate a homicídios. E tem um ponto que eu acho importante que a gente não tem conseguido resolver, que é o baixo índice de elucidação de homicídios. A gente no Brasil segue resolvendo e elucidando muito pouco os crimes de homicídios. Isso dá uma sensação de impunidade enorme e permite que homicidas e realmente criminosos muito violentos sigam em liberdade. Isso é um ponto que a gente precisa enfrentar. Tá bom, muitíssimo obrigado, Roberto, a gente agradece muito a sua participação, sempre muito bacana e importante a sua presença. Obrigado, viu? Boa noite, bom resto de quinta-feira por aí. Nada, foi um prazer, até a próxima, bom programa a todos. Foi demais. Olha, o caso do bebê Noah Gabriel da Cruz Santos está tendo uma repercussão